Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu vou explicar para vocês a teoria da Terra Oca ou Terra Rosca. É aquela teoria bem delícia do Jailson, né? Enfim, hoje a teoria da Terra Oca que eu vou explicar para vocês é bem paralela. O meu canal ele tem um motivo de humor. Então, bora. A teoria da Terra Oca é um assunto pouco discutido mais por pessoas que fazem canais como o meu, de curiosidades e coisas nerds assim. Essa teoria que eu acabei de explicar reforçaria que o oxigênio entrasse pelo oco da rosca, ou pelo oco da Terra, e depois entrasse pelo ar, penetrando os continentes, entrando pela Terra, e saindo pelo chão, assim se espalhando pela atmosfera. Isso também levaria a gravidade junto com o ar. A parte azul representaria a gravidade, que entraria junto com o oxigênio. E isso reforça uma outra teoria que eu planejarei, que é a teoria que a gravidade é produzida pelo próprio ar, pelo próprio oxigênio, pelo próprio carbônico, é claro. E, bom, eu vou explicar essa teoria que a gravidade entra pela atmosfera, saindo pelo ar. Ou seja, a gravidade entra pela atmosfera e sai por onde entra o ar. Ela sai pelo oco da Terra. Isso faz muitas coisas. A zona branca que eu coloquei representaria, na verdade, o perigo de você entrar no oco da Terra. Ou seja, esse perigo de você entrar no oco da Terra seria mais ou menos, muito mais ou menos assim, o perigo de você meio que desaparecer dessa realidade, o que eu vou explicar mais pra frente. Isso também explicaria o desenvolvimento dos aviões, o que é uma coisa muito atrasada. E isso também explicaria, por exemplo, como os barcos, ou por que os barcos demorariam tanto para conseguirem, bom, fazer uma viagem. A primeira explicação para os aviões demorarem tanto para serem construídos seria, por exemplo, a explicação de que a NASA, na verdade, é a criadora dos aviões e que, na verdade, a NASA está muito na nossa frente. Ou seja, bom, os aviões são foguetes projetados para não serem afetados por toda a gravidade, raios de luz e tudo que passa pelo oco. Um avião seria muito mais potente do que a gente imagina, não é? E os barcos têm que contornar esse oco. Bom, outra explicação é que talvez, por exemplo, os portugueses eles tinham medo de viajar entre a terra porque talvez eles poderiam esbarrar com o oco e serem sugados para outra dimensão paralela. Ou, se... Ou seja, as viagens demoram tanto que a gente não repara por que elas demoram tanto? Na verdade, os navios eles são rápidos. Sim, isso não é questão de muita velocidade. Sim, porque eles têm que fazer um contorno. Na verdade, é a mesma coisa que você ir por cima de uma montanha. É a mesma coisa que você passar por cima de uma montanha e desviar dela. Ou seja, o que faz a gente pensar que o oco não existe é que o efeito prismático que o Sol causa na gente. Porque os raios de luz entrariam por ali, além de entrarem por fora. Eles entram por ali para causar o calor por dentro da Terra, e não só por fora da Terra. Então, o efeito prismático da luz faz com que a gente pense que o próprio oco seria um mar. Isso é uma reflexão do que você estava vendo do seu lado, do seu outro lado. Ou seja, essas linhas brancas que estão entrando no oco e ficando acumuladas lá são os raios de luz que entram por dentro do planeta para fazer um calor por dentro e não só por fora do planeta. E outra coisa que eu quero explicar é como a gente pensa que a Terra... A gente pensa da Terra ser um redondeta, como chamam por aí, porque o simples fato de a gente ter esse
o ser humano infringe a lei, ou seja, ele entrou no oco. Muito recentemente, quando a gente conseguiu entrar nessa realidade paralela, a gente estava criando um portal, praticamente uma dimensão, onde a Terra é redonda. E nessa dimensão, os aviões eles passam no oco como se fosse qualquer coisa normal. Essa alternatividade paralela foi criada quando o tempo retornou, quando um ser humano entrou com um avião dentro disso, ou seja, ele entrou numa velocidade da luz. Aí, o que criou essa Terra?